Olá, soberana! Seja muito bem-vinda ao Soberancast. Nós chegamos à metade dessa primeira temporada. Estamos no episódio 6. E eu tô muito feliz com o feedback que eu tenho recebido nas minhas redes sociais. Tem sido incrível ver como a minha bagagem e relacionamento com o cliente está te ajudando aí no dia a dia do seu estúdio, do seu salão. Se você já aplicou aí no seu trabalho algo que aprendeu aqui nesse podcast, me manda uma mensagem também, contando quais foram as mudanças, como é que estão sendo os resultados. Eu quero saber se realmente o que eu tô trazendo aqui está sendo útil, está fazendo sentido para você de alguma forma. Se você acabou de chegar, deixa eu me apresentar, por favor. Eu sou Verônica Soberan, sou empresária e educadora de estética do olhar há 12 anos. E eu resumi em 12 episódios práticos toda a minha experiência com relacionamento com o cliente para te ajudar a ser vista pela sua cliente como uma profissional de altíssimo valor. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que mexe com o coração de qualquer negócio. Como reconquistar clientes perdidas. E para tornar tudo isso mais claro, mais visível, mais prático, a gente vai usar uma analogia muito simples, que é o relacionamento amoroso. Afinal, reconquistar clientes é, de certa forma, muito semelhante a tentar reconhecer um ex, uma ex. Será que vale a pena mesmo? Ou será que é melhor seguir em frente aí sem essa pessoa? Então se prepara o coração, porque eu vou explorar esse tema com bastante intensidade. E no final desse episódio, você terá todas as ferramentas necessárias para se posicionar como a melhor opção para qualquer cliente. Até mesmo para aquela cliente que veio por algum motivo e depois foi embora. Mas antes de começar, a gente vai fazer uma brincadeira aqui bastante estratégica. Uma brincadeira que vai ajudar muito aí no seu engajamento hoje. Tá disposta? Quer dar uma sacudida aí no seu engajamento? Então a gente vai fazer uma coisa. Você vai tirar uma foto aí do seu café. Você vai pegar o seu café. Eu tenho certeza que você já entendeu que não dá pra ouvir esse podcast sem uma dose reforçada de cafeína. Você entendeu, né? Então tá bom. Você vai tirar uma foto do seu café e vai postar no seu story com a seguinte frase: acordei nostálgica. Estou decidida a reconquistar meu ex. É isso mesmo que você escutou. E aí, em seguida, logo depois desse, você vai fazer um print desse episódio que você tá ouvindo aí, nessa página do Spotify. Você vai fazer um print e vai fazer um outro story, um segundo story, escrito dessa forma. Calma, gente, eu tô falando do meu ex-relacionamento com as antigas clientes. Não é de homem, não. Entendeu? Então tá bom, vai lá, ó. Primeira foto. Foto do primeiro story. Foto do seu café com uma frase: acordei nostálgica, decidida a reconquistar meu ex. Segundo story. Você vai printar essa página aqui do Spotify com o nome desse episódio, né? Reconquiste as clientes perdidas. E você vai escrever assim: calma, que eu tô falando do meu ex-relacionamento com as antigas clientes, não é de homem, não. E aí você já aproveita o baita engajamento que isso aí vai dar e já engata uma enquete no terceiro stories, perguntando assim, ó: faz quanto tempo que você não faz um procedimento comigo? E aí você coloca duas opções. Opção A: sou atual, menos de 3 meses. Opção B: sou ex, já faz mais de 3 meses. Tá? Vai lá, faz esses 3 stories no seu Instagram. O primeiro com uma foto do café, acordei nostálgica, vou reconquistar meu ex. No segundo, com um print desse episódio, calma que eu tô falando do meu ex-relacionamento com as minhas antigas clientes. Me marca nesse segundo story, tá? Me marca que eu quero repostar. E um terceiro com uma enquete perguntando quem é cliente atual e quem é ex-cliente. Tá? Enquanto você faz esses stories aqui, eu vou tomar o meu café, fazer uma pausa pra você não perder nada importante. E faz, tá? Faz esses stories, não é pra ficar com vergonha, não. Primeiro, porque vai aquecer aí o seu engajamento. E segundo, porque vai te ajudar no exercício prático que a gente vai fazer no final desse episódio, tá? Então faz aí, enquanto eu tomo meu golinho de café aqui. E eu vou fazer uma pausa que é pra você não perder nada importante, tá bom? Pronto! Stories postados. Vamos começar então? Beleza. Quando de repente pintar aquela saudade de uma cliente que se foi, antes de qualquer coisa, assim como no relacionamento amoroso, a primeira pergunta que você precisa se fazer é: vale a pena tentar reconquistar essa cliente? Porque às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é seguir em frente, viu, soberano? Mas como saber qual é o caso?
Primeira coisa, você vai refletir sobre o motivo do término. É essencial entender o que foi que causou essa ruptura aí no relacionamento de vocês, no atendimento de vocês. Foi uma falha da sua parte? Ou foi uma falha da parte da cliente? Foi alguma coisa fora do seu controle? Ou é algo que você mesma consegue melhorar? Se a cliente for boa e o motivo foi algo que você pode, que você deseja corrigir, talvez valha a pena tentar a reconquista. Mas se foi algo mais profundo ou que você não está disposta a mudar, nesse caso, a reconquista pode não ser a melhor estratégia para você, tá? Antes de partir para a reconquista, você vai considerar 2 pontos muito importantes. Primeiro ponto, avalie o valor da cliente, em termos de negócio, sabe? Algumas clientes simplesmente não trazem o retorno que justifica o esforço de tentar reconquistá-la. Se a cliente era do tipo problemática, exigia demais, pagava pouco para você, reclamava do preço, enfim, talvez não valha a pena investir sua energia nela. Por exemplo, no relacionamento amoroso, voltar para um ex que não te valorizava ou que te desgastava emocionalmente não é uma boa ideia, não é verdade? Então, por que você quer voltar para uma cliente que te desgasta emocionalmente? Segundo ponto importante, considere as suas motivações. Por que você quer essa cliente de volta? É por medo de não ter dinheiro suficiente para pagar os seus boletos? É por orgulho? Por que realmente você quer ela de volta? Você realmente acredita que pode oferecer algo melhor agora? Em todo relacionamento que a gente possa ter, querer alguém de volta pelas razões erradas só traz ainda mais frustração pra gente. Então você precisa entender por que é importante ter essa pessoa de volta aí no seu atendimento. Depois de avaliar esses 2 pontos, vamos supor que você decidiu que essa cliente vale a pena investir. Ótimo. Então a gente vai para a reconquista. E aqui o processo, ele é muito semelhante ao de reconquistar um ex. Não adianta simplesmente aparecer lá com cara de coitada, dizer para cliente que mudou, né? Como diria o Chaves, volta com arrependido, com as suas orelhas tão fartas, com os ossos ruídos e o rabo entre as patas. Não adianta dar uma de cão arrependido, tá? Tem que ter estratégia, paciência e, acima de tudo, mostrar para essa cliente o seu valor. Mostrar com segurança de que você é a melhor opção. Que apesar do erro, apesar daquilo que aconteceu, você continua sendo a melhor opção para ela. Tá ok, Verônica, mas como eu faço isso? Eu vou te dar 3 passos. 3 passos que eu já pratiquei aqui e que funcionou comigo. Primeiro passo. Reavalie as posturas. E aqui é tanto dela, da cliente, quanto a sua. Antes que você se aproxime dessa cliente, é crucial que você faça essa avaliação. Vocês estão realmente prontas para oferecer algo diferente uma para outra? Você mudou o suficiente para que essa cliente veja valor em voltar para você? Ou vocês estão fadadas a repetir os mesmos erros do passado? Eu vou dar um exemplo bem torto aqui, tá? Bem pessoal, mas que vai ilustrar bem o que eu quero que você entenda. Eu namorei um cara que era uma pessoa bem legal. Aquele tipo de pessoa que a gente gosta de ter por perto, sabe? Era fácil, era agradável se relacionar com ele. No entanto, o bonito era meio boêmio, assim, sabe? Não tinha o desejo de crescer. Tudo que ele queria pra vida dele era um salário estável, todo mês ali, pingasse na conta dele, que fosse suficiente para pagar as contas básicas de sobrevivência e sobrar um pouco ali para comprar as cervejas dele. Ponto. Era o que ele gostava e era o que ele queria pra vida dele. O que ele queria mesmo era viver na farra. E eu cresci numa família onde isso era muito comum. Os meus tios, meu pai, eram homens que sempre trabalharam muito. Eles trabalhavam uma semana toda e no final de semana eles torravam todo o dinheiro com festa, com bebedeira. Enfim, não havia uma construção de futuro, sabe? Esse era um comportamento que vinha de gerações ali na minha família. Já tinha se tornado natural pra gente. E durante um tempo, eu também vivi dessa forma. Só que aí, de repente não, né? Por vários motivos, eu tive um estalo e pensei, peraí, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Eu quero continuar dessa forma? E aí eu cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria pra mim. Eu queria que meu trabalho rendesse bons frutos. E não apenas histórias e lembranças de noites de bebedeira. E aí a partir do momento que eu tive aquilo muito claro na minha mente, eu decidi terminar esse relacionamento.
Mesmo gostando dessa pessoa, mesmo, né, estando tudo certo ali com a gente no momento, no relacionamento, eu sabia que eu não podia obrigá-lo a querer o mesmo que eu. Tudo bem se ele queria investir o salário dele em festinhas, em bebida e tal, mas eu não queria mais aquilo. Então a gente já não tinha mais os mesmos objetivos, entende? E aí, um tempo depois, e aí, beleza, terminamos. Só que aí, um tempo depois, a gente se encontrou, a gente conversou. Ele disse que ele tinha mudado, que ele estava mais focado no futuro melhor, tinha começado a investir, estudar sobre investimento e tal. E aí eu pensei, que legal. Então agora faz sentido namorar essa pessoa. E decidimos voltar. Só que aí, quando a gente voltou, eu tava morando na cidade que eu morava e ele tinha se mudado para uma outra cidade. Que aí tudo bem. Porque os dois trabalhavam durante a semana mesmo, né? Eu atendia durante o dia, dava aula à noite, ele trabalhava à noite, enfim, então a gente só teria mesmo o final de semana pra se ver. Então, tranquilo esse namoro à distância. Só que aí, com o passar dos dias, eu descobri que as únicas coisas que realmente tinham mudado era o endereço dele e os dias dessas festinhas que ele frequentava. Não eram mais umas festinhas no sábado e domingo. Porque agora as festinhas aconteciam durante a semana depois do trabalho dele. Ele saía do trabalho por volta de meia-noite, ia direto pra farra, dormia das 6 ao meio-dia, acordava, almoçava e ia trabalhar. E aí era praticamente isso todo dia. Quando eu descobri, eu me senti tão idiota, mas tão idiota. Eu fiquei com tanta raiva que eu terminei com ele por telefone. Não quis nem olhar pra cara do cidadão. Mas a culpa era dele? Não necessariamente. Ele falou que tinha mudado e realmente pra ele houve mudanças. Mas não era a mudança que eu estava esperando e não houve esse alinhamento de expectativas. Só que aí a impressão que ficou é que eu era uma namorada tóxica. Que eu não queria que ele se divertisse com os amigos dele e tal. Quando, na verdade, a minha única preocupação era o comodismo dele, a falta de ambição dele, a falta do desejo de crescer, de ter uma qualidade de vida melhor. E o meu medo de acabar me acomodando também. Porque eu sei que o ambiente onde a gente vive nos molda totalmente. E era isso que me incomodava, entende? De voltar na minha antiga realidade, porque eu não queria ter a mesma realidade da minha família. Então, ao voltar com ele sem avaliar se realmente a situação havia mudado de fato, eu apenas aumentei a minha frustração. Eu desperdicei tempo, energia, fiquei com raiva de mim mesma, me sentindo uma tapada, enfim. Eu perdi tempo, mas eu aprendi uma lição muito valiosa que eu levo para a vida hoje. Depois disso, toda vez que eu preciso decidir se eu vou permitir que uma pessoa volte ou não para a minha vida, seja uma cliente, seja uma amiga, enfim, qualquer tipo de relacionamento, eu me pergunto, o que essa pessoa pode me acrescentar, né, nos meus objetivos pessoais, nos meus objetivos profissionais? Vale realmente a pena para mim ter essa pessoa por perto? Ou eu vou ficar melhor sem ela, mesmo que seja mais difícil? Então pode ser que seja difícil para você não atender essa cliente agora, porque é uma cliente que te traz um retorno financeiro interessante. Mas é uma cliente que te dá muita dor de cabeça. É difícil estar sem ela agora, mas essa cliente te afasta dos seus objetivos. Então é muito mais difícil ter ela agora e se afastar dos seus objetivos, entende? Então, eu sugiro que você se pergunte e seja sincera e realista na hora de responder. Se você voltar a se relacionar com essa cliente, se você voltar a atender ela, vai ser realmente melhor para você? Ou tem chances, grandes chances de você se frustrar de novo? Segunda coisa, entre em contato com essa cliente, se você decidiu que é uma cliente que você quer reconquistar, entre em contato com ela de uma forma estratégica. A maneira como você se aproxima da cliente perdida é fundamental. Não pode ser uma maneira invasiva, nem desesperada. Você precisa se aproximar aos poucos, com uma mensagem personalizada, bem pensada, mostrando que você entendeu o seu erro e que pode oferecer o seu serviço de uma forma diferente dessa vez. Num primeiro momento, pode ser que essa cliente não queira marcar o horário com você. Mas tendo ela ali por perto, você pode ir plantando essa semente, gerando esse desejo aos poucos, até que ela se sinta segura em voltar para você. Não tenha pressa. É muito mais difícil reconquistar do que reconquistar pela primeira vez. Então, não tenha pressa, tá? Você vai precisar ali alimentar isso
vez por vez, aos poucos. Terceira coisa, ofereça algo exclusivo. Todo mundo adora se sentir especial, sem exceção. E as suas clientes não são diferentes, tá? Então oferece um mimo, um serviço exclusivo, algo que demonstre para ela que você está disposta a ir além para ter ela de volta. Isso vai mostrar que você valoriza o relacionamento de vocês. Igual quando você envia um presente ou prepara uma surpresa para alguém que você realmente quer ter de volta na sua vida. Sabe quando a gente briga com alguém e aí a gente quer fazer as pazes e vai lá e manda um mimozinho para ver se a pessoa desculpa a gente? Você vai fazer da mesma forma. Entendeu? É claro que você vai ter que pensar em alguma coisa que não te traga prejuízo, tá? Mas você vai fazer dessa mesma forma. Quarta coisa, reconstrua a confiança. Reconquistar é, antes de tudo, reconstruir confiança. Então, seja transparente. Comunique claramente para essa cliente seus novos padrões de atendimento. E demonstre com ações que os erros que você cometeu no passado não vão se repetir. Não faça promessas vazias para ela. Haja, mostre. Pratique a integridade. Lembra que a gente falou sobre integridade no episódio anterior? Então, seja íntegra. Cumpra o que você fala. Entrega aquilo que você vende. Em todos os sentidos. Não estou falando só de resultado, tá? Se você vende na sua rede social que você é uma profissional organizada, quando ela chegar no seu estúdio, ela precisa ver que você é organizada, porque foi isso que você vendeu para ela ali na rede social. Pratique a integridade. Eu tenho certeza que seguindo esses 4 passos, você vai ter grandes chances de reconquistar as suas clientes perdidas. Pode ser que leve um tempinho aí, tá? Não é uma coisa assim de um dia para o outro, não. Mas, com certeza, você tem grandes chances de conseguir. Se mesmo depois de aplicar todas essas estratégias, a cliente não voltar, então tá na hora de seguir em frente, tá? E identificar isso no momento certo é essencial para o crescimento do seu negócio. Saber não insistir. Aceite quando não tem mais o que fazer. Se a cliente deixou claro que ela não quer voltar, ou se as tentativas de reconquista que você fez foram em vão, tá na hora de seguir em frente. Insistir onde não há interesse só traz frustração. Tem um velho ditado que diz: quando um não quer, 2 não beijam. Então o interesse ele precisa ser das duas partes, entende? Não apenas da sua. Porque senão deixa de ser reconquista e passa a ser humilhação. Aí não, né, soberana? Aí não dá, de jeito nenhum. Nesse caso, o ideal é focar em atrair novas clientes. Quando a gente termina um relacionamento que não tem volta, o melhor a fazer é focar na gente mesmo, em você mesmo, no caso. Na evolução, na sua autoevolução. Ajustar o que precisa melhorar. Aprender. Atrair pessoas que se alinhem mais com aquilo que você está se tornando nesse momento. No seu negócio, se aplica o mesmo princípio. Use a energia que você gastaria na reconquista na atração de novas clientes. Em clientes que combinem mais com seus objetivos atuais. Cada cliente perdida traz para a gente uma lição. Use essa lição para aprimorar o seu atendimento, para aprimorar os seus serviços. E até mesmo a sua comunicação, porque dessa forma você vai estar ainda mais preparada para manter as boas clientes ao seu lado e para atrair clientes que estejam mais alinhadas com você. Bem, agora que você já sabe como reconquistar e como seguir em frente, né? A gente vai falar sobre como se preparar para não perder boas clientes aí no futuro. E aqui, ó, é a chave para se tornar uma profissional tão atraente, mas tão atraente, tão segura, que essas clientes elas não vão querer te deixar por nada. Como é que você vai fazer isso? Você vai criar uma experiência única. Não basta mais entregar um bom serviço. Você precisa criar um sentimento memorável. Desde o atendimento inicial até o pós. Tudo tem que ser pensado para que essa cliente sinta que está em um lugar especial. Imagina isso. Como ser uma pessoa tão incrível em um relacionamento que o parceiro não vai querer deixar você por nada. Então, faça isso, mas ó, não tem nada a ver com ser boazinha, tá? Lembre daquilo que a gente conversou no episódio 3. Se você não ouviu o episódio 3,
No final desse episódio, você vai voltar lá, vai ouvir para você conseguir entender que ser boazinha não agrega nada positivo, muito pelo contrário. Mas você precisa saber que sentimento você precisa gerar na sua cliente e esse sentimento precisa ser bom ao ponto dela querer sentir ele várias vezes. Como a experiência de comer um chocolate, de tomar um café, que é algo simples, mas que gera em nós uma sensação boa. Tão boa que todas as vezes que a gente tem a oportunidade de repetir, de experimentar de novo, a gente aproveita. Então, saiba que sentimento você quer gerar. E garanta que esse sentimento seja bom ao ponto da cliente querer repetir. Outra coisa importante, mantenha a comunicação aberta. Um dos principais motivos pelos quais as clientes se afastam é a falta de comunicação. Isso é muito importante, tá, soberana? Presta atenção aqui agora. Presta muita atenção aqui agora. Um dos principais motivos pelos quais a cliente vai embora é a falta de comunicação. A maioria dos clientes não dão feedbacks quando eles são desagradáveis por medo da reação da profissional. Por medo de virar história no TikTok. Ao invés de reclamar do resultado para você, porque ela sabe que você vai reagir mal a esse feedback negativo, ela simplesmente some. Ela te bloqueia. Fala mal de você para todo mundo. Às vezes era uma coisa simples que você podia resolver assim, ó, em 2 segundos. Mas como ela sabe que você vai reagir mal, como ela teve essa sensação de que você vai reagir mal, ela não te procura. E aí você não resolve, você perde essa pessoa. Então, se você costuma ficar brava com as reclamações das suas clientes e de reprimir elas por reclamar, você provavelmente vai ter mais dificuldade de evoluir profissionalmente. Provavelmente também você não terá fãs no seu trabalho. Você vai ter algumas clientes, mas fãs do seu trabalho provavelmente você não vai ter. As minhas clientes mais fiéis, que são as minhas fãs de carteirinha, assim, sabe? São aquelas que parecem ser mais cricas, assim, no início do atendimento. É incrível. Sabe aquela cliente que você entrega o espelho e ela sempre acha um defeito? Toda vez? Então, essas são as minhas melhores clientes. Eu amo atender esse tipo de cliente, porque me tira da zona de conforto de trabalhar no automático, sabe? Quanto mais exigências essa cliente faz nos resultados, mais eu gosto de atender. Porque isso me dá a chance de ser exatamente o que essa pessoa procura. Sabe quando você vai fazer uma roupa sob medida? E aí, por exemplo, você viu, experimentou um vestido na loja e ele ficou legal. Mas se ele ficasse assim, em alguns pontos, bem justinho, bem certinho com as suas medidas, ele ia ficar melhor? E aí você vai numa costureira que faz, você mostra pra ela o modelo do vestido, ela vai lá e faz certinho pro seu corpo e aquilo lá encaixa como uma luva. Você não fica muito mais feliz e fala, ó, valeu a pena? Então, eu quero ser uma profissional sob medida para as minhas clientes. E eu só consigo ser essa profissional sob medida quando elas me falam quais são as exigências dela. Entende? Então, quando uma cliente fala assim pra você, olha, essa sobrancelha aqui tá diferente uma da outra. O que geralmente as profissionais falam? É, realmente, tá uma diferente da outra, mas é normal, tá? Todo mundo tem uma sobrancelha diferente da outra. E aí não tem o que fazer. A cliente entende, porque realmente todo mundo tem uma sobrancelha diferente da outra, mas ela vai ficar frustrada. Porque ela não queria ouvir isso de você. Se você fala, se uma cliente fala pra mim que a sobrancelha dela tá uma diferente da outra, eu vou responder diferente. Ou parcialmente diferente. Sim, realmente, tá uma diferente da outra. Todas nós temos uma sobrancelha diferente da outra, porque isso é verdade. Não vou mentir pra cliente. A gente não vai conseguir deixá-las idênticas, mas eu posso amenizar o que tá te incomodando. Fala pra mim qual sobrancelha que você gosta mais. Ah, eu gosto mais dessa. Por que você gosta mais dessa? Ah, porque essa é mais alta. Então tá bom. Então eu vou levantar um pouquinho a outra sobrancelha, que é pra te deixar mais feliz com o resultado, pode ser? Pronto, ganhei a cliente ali. Se eu vejo que é algo que eu realmente não consigo resolver, né, não tem como amenizar, eu vou explicar pra ela e tentar mostrar pra ela o resultado, pra ela entender, visualizando, né, por que não ficaria bom.
A gente tem muito mais facilidade quando a gente vê do que quando a gente ouve. Então eu tento mostrar para essa cliente como é que ficaria e por que eu não vou fazer. Mas quando eu tenho a oportunidade de fazer o que ela quer, ainda que seja bem pouquinho, eu faço. Dessa forma, a cliente tira da cabeça e começa a sentir mais confiança no meu trabalho. Então é importante manter esse diálogo constante, entender as necessidades da sua cliente, se dispor a resolver. É para isso que ela tá te pagando. Tem profissional de sobrancelha que coloca lá na bio do Instagram, não é só tirar pelinhos. Não é sobre tirar pelinhos. Mas aí quando a cliente pede algo personalizado, a profissional não faz. Meu amor, me desculpa, mas você é uma tiradora de pelinho, sim. Designer é alguém que tem a habilidade de gerar harmonia, de gerar bem-estar, sem molde, sem padrão. O designer ele é um artista. Não é só seguir um mapeamento e tirar o excesso. Isso qualquer um faz. Mas harmonizar as sobrancelhas de uma forma que a cliente se sinta bem quando ela olhar no espelho e não tem aquela reação de gostei, mas não gostei tanto assim. Para você não ter um resultado desse, você precisa ser um artista. Então, isso nos leva ao outro passo. Aprimore-se sempre, constantemente. A atração é uma coisa contínua. Quando a gente está namorando há algum tempo, a gente precisa fazer coisas para manter aí essa chama da sedução acesa, não é verdade? Porque senão perde a graça, o relacionamento fica desinteressante. Entra na rotina, como a maioria das pessoas falam, né? E ainda que no namoro, no casamento, existe aquele compromisso de fidelidade. Então, a maioria das pessoas pensam 2 vezes em experimentar um parceiro diferente. Mas e no relacionamento de prestação de serviço, que não tem esse compromisso com a fidelidade? Se a sua cliente tiver vontade, tiver o desejo de experimentar outra profissional, ela vai. Ela não vai pensar 2 vezes. Então, você precisa buscar aprimorar constantemente as suas habilidades, atualizar os seus serviços, atualizar os seus métodos. Pare de usar método ultrapassado. Isso mantém as clientes interessadas em você, dispostas a pagar pelo seu trabalho. E quando elas estão interessadas, partimos para o próximo passo, que é construir relacionamentos sólidos. Mais do que atrair clientes, você precisa construir relacionamentos. Conhecer os seus clientes pelo nome. Entender as preferências dela, as restrições. Criar uma conexão de verdade. A cliente, gente, ela é uma criatura de tradições. Todas. Dá para prever, dá para se antecipar. A gente sabe quem é a cliente da gente que chega cedo, quem é a cliente que se atrasa. Aquela cliente que gosta de falar, aquela que não gosta. Aquela que toma café com açúcar, aquela que toma sem. Tem algumas que querem vir de manhã, outras que querem vir à tarde. Aquelas que querem orar em cima da hora. Toda cliente tem suas preferências, tem suas peculiaridades. E elas são previsíveis. Eu sei as preferências e as restrições de todas as minhas clientes recorrentes. Mesmo quando elas ficam um tempinho a mais sem vir, sabe? Eu sei as preferências delas. Eu me atento a esse detalhe. Tanto com relação aos horários delas, os horários que elas preferem, quanto aos resultados mesmo. As coisas que elas gostam que eu faça. Algumas gostam de massagem no pescoço, outras não. Algumas gostam de conversar, outras preferem dormir. E você não tem só que respeitar, você também tem que valorizar essas preferências. Isso é que alimenta o relacionamento. Quando você valoriza essas preferências. Sabe aquela cliente que não consegue chegar no horário? Todo mundo tem uma cliente dessa. Por mais que você, nossa, faz o auê pra ela chegar no horário, pra ela não se atrasar, ela não consegue. Por que você vai se estressar com essa cliente se você pode reservar uns minutinhos a mais na sua agenda pra ela? Ela nem precisa saber que você reservou um tempinho a mais. Mas só de você sentar com calma pra conversar com ela sem falar, ai, vamos, senão não vai dar tempo, ela já vai se sentir um pouco mais valorizada. Sabe aquela cliente que precisa trazer o filho dela nos atendimentos? Você vai ganhar o coração dela quando você separar um brinquedo, um desenho, um lápis de cor para o filho dela se distrair enquanto você atende ela. Tem aquelas que precisam levar o marido. Vocês têm? Aquela cliente que não consegue ir se o marido não for junto? Por que você vai fazer cara feia pro marido dela?
Sendo que você pode colocar lá na sua TV um canal de esportes, uma revista de negócios, sei lá, alguma coisa para ele se distrair. Então, não é só respeitar as necessidades, é acolher as necessidades e as preferências da sua cliente. É isso que vai fortalecer o seu relacionamento com ela. Agora que a gente explorou esse tema de forma detalhada, eu quero deixar um exercício bem prático aqui para você começar a aplicar ainda hoje. Você vai fazer uma análise aí, uma lista das suas clientes, de todas as suas clientes que você não atende há mais de 90 dias. Pega aí suas agendas antigas, seu caderninho de anotação. Você vai precisar de um pouquinho de paciência para fazer esse exercício, tá? Mas eu te garanto que vai valer muito a pena. Vai fazer lá a lista de clientes que você não atende há mais de 90 dias. Quantas tiverem, tá? Pode ser 10, pode ser 100. Você vai avaliar cada uma delas isoladamente. Para cada cliente, você vai escrever o motivo pelo qual ela não voltou. Se for uma cliente que você não sabe o motivo, não tem certeza, anote possíveis motivos, o que você acha que motivou isso, tá? Seja honesta com você mesma, tá bom? Não tenta passar o pano para você nesse momento, não. A partir dessa lista, você vai decidir, né, dessa lista, desses motivos, você vai decidir se vale a pena reconquistar essa cliente ou não, baseando-se nos critérios que a gente discutiu hoje aqui nesse episódio. Você vai decidir se vale a pena tentar a reconquista ou se é melhor seguir em frente sem essa cliente. Aquelas que você não quer atender novamente, você vai riscar o nome delas da lista, vai tirar elas da lista e vai seguir só com aquelas que você deseja reconquistar, tá? E aí a gente vai partir pro segundo passo, que é planejar uma ação de reconquista. Para as clientes que você decidiu que você vai reconquistar, a gente vai criar um plano de ação. Você vai criar um plano de ação, porque a cliente é sua. Só tô aqui para te orientar, hein? Ai, ai, ai. Como que você vai fazer isso? Pode ser uma mensagem personalizada. Acho que é a maneira mais simples de fazer isso. Com uma oferta especial, com um mimo, alguma coisa exclusiva para essa cliente. Você vai precisar ser estratégica aqui, tá? Mas nesse ponto você só vai criar o plano, tá? Só vai criar o plano personalizado para cada cliente. Como assim personalizado para cada cliente, Verônica? Você vai pensar nas preferências e nas necessidades dela. Se foi uma cliente que foi só uma vez, vai tentar lembrar o que ela falou, alguma coisa que ela falou para você que você pode usar aí como um gancho. Por exemplo, se a última vez que essa cliente foi, ela levou o filho, você pode fazer a seguinte mensagem para ela. Você pode mandar a seguinte mensagem para ela: Oi, fulana, tudo bem? Olha, eu tô imprimindo aqui alguns desenhos para os filhos das minhas clientes pintarem quando eles vierem aqui acompanhando a mãe deles no salão, no estúdio. E eu vou preparar um kit bem legal para o seu filho também. Qual personagem que ele mais gosta? Vamos supor que ela responda: Ah, ele gosta do Homem-Aranha. Perfeito, então eu vou preparar alguns desenhos aqui maravilhosos do Homem-Aranha para ele se distrair enquanto ele estiver aqui com você, tá bom? Aliás, fulano, essa semana eu tô com uma oferta bem legal no procedimento X. Veja lá o procedimento que ela costuma fazer e fala para ela. Vamos supor que ela gosta de fazer rena. Aliás, fulano, eu tô com uma oferta bem legal no design com rena e eu sei que você gosta desse procedimento. Eu consigo reservar uma vaga para você. Eu ainda tenho horário disponível na quarta à tarde e no sábado de manhã, por exemplo. Qual desses horários você prefere? Você já aproveita o gatilho da reciprocidade que você gerou nela quando você se preocupou com o bem-estar do filho dela e aí você já marca o horário. Entendeu? Então, você vai pensar nas preferências, na necessidade de cada uma dessas clientes aí da sua lista que você quer atender novamente. Vai pensar em como transformar isso numa oportunidade para levar ela de volta aí no seu espaço. Escreve a mensagem no papel, no bloco de notas, no celular, enfim. Revisa, aperfeiçoa, deixa tudo bonitinho de todas as clientes. Ah, Verônica, mas na minha lista tem 50 clientes para reconquistar, então você vai fazer de todas as 50. Você precisa se dedicar. Porque precisa de ser de uma a uma, personalizado. Você não quer reconquistar? Então, você vai ter que pensar em uma a uma. Montou o plano de ação para todas elas? Então, agora é a hora de implementar. Vai colocar seu plano em prática, em ação. Se tiver muita gente na sua lista, eu sugiro que você envie a mensagem para 2 ou 3 clientes no dia só, tá? Não vai mandar para todo mundo de uma vez, porque assim você consegue ser mais atenciosa.
E aí, no final da semana, depois de mandar todos os dias, você vai avaliar os resultados que você teve. Quantas clientes você conseguiu resgatar? Quantas você não conseguiu? Isso vai te ajudar a entender o que está funcionando, o que não está funcionando, precisa ser ajustado, tá bom? E aí, depois de colocar tudo isso em prática, eu quero que você me envie uma mensagem contando quantas clientes você reconquistou e quantos livramentos você teve também. Que algumas você vai conseguir reconquistar, outras você vai ter que se livrar. Você vai entender que você precisa se livrar. Tá bom? Eu vou esperar seu resultado, tá? Manda lá no meu Instagram, Verô, fiz o exercício da reconquista, recuperei X clientes. Ou, Verô, fiz o exercício da reconquista e tive tantos livramentos. Tá bom? Pra eu saber o que funcionou aí pra você. Soberana, chegamos ao fim do nosso 6º episódio. Hoje você aprendeu como reconquistar clientes perdidas e como se manter interessante para as clientes de longa data. Eu espero que agora você se sinta mais preparada para estreitar aí os laços com as suas clientes. Lembrando que nem sempre vale a pena reconquistar uma cliente, tá? Mas quando você achar que vale, use esse exercício. Use uma abordagem estruturada, confiante e vai para cima. Antes de me despedir, eu quero agradecer a sua companhia, eu quero parabenizar o seu compromisso com a sua carreira, com a sua evolução profissional, por querer dar o melhor de si para as suas clientes. Tá sendo incrível para mim compartilhar as minhas tardes de quarta-feira com você. E eu quero te lembrar também que se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje, é só me chamar nas minhas redes sociais. Tem uma mosquitinha aqui me perturbando. É só me chamar nas minhas redes sociais se você tiver alguma dúvida sobre o episódio de hoje, tá bom? Já aproveita, me segue para receber outros conteúdos em outro formato, tá bom? E não esqueça de avaliar esse podcast. Me dá 5 estrelinhas em troca de todo esse conhecimento incrível que eu tô trazendo aqui para você. Não leva 2 segundos, vai lá, dá 5 estrelinhas, pronto. E agora, eu vou te dar um spoiler do próximo episódio, antes de eu ir embora. Você tem muitas concorrentes aí na sua cidade? Tem? Ó, se tiver, você precisa muito ouvir o próximo episódio, porque no 7º episódio eu vou te ajudar a mostrar para todo mundo aí da sua cidade que você é muito, mas muito melhor que qualquer concorrente. Eu vou te ajudar a construir uma base de fãs do seu trabalho. Tão sólida, mas tão sólida, que nenhum concorrente vai ser capaz de roubar seus clientes de você. Ó o nível dessa promessa, hein? Concorrente nenhum vai ser capaz de roubar os seus clientes depois que você aplicar o que você aprender no próximo episódio. Fala a verdade, Soberana. Quem que em sã consciência te ensinaria isso de graça? Ninguém. Tenho certeza que ninguém. Sabe por quê? Porque tem coisas, meu amor, que só a Soberana faz por você. Então, a gente se encontra lá no 7º episódio. Beijo, beijo, tchau!